A próxima palestra vai tratar do turismo, desafios e contribuições para o desenvolvimento rural, com a professora doutora Chayane Leal Agni. Ela é coordenadora e professora do curso de administração da UERGS em Cachoeira do Sul, graduada em administração pela UERGS, mestre e doutora em desenvolvimento rural pela URGS, parte do seu doutorado cursado na Holanda, atua em projetos com foco na agricultura familiar, políticas públicas, mercados, gestão rural e agroindústrias rurais familiares. Com vocês, a professora Chayane. Muito obrigada, então. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, Secretaria de Turismo do Estado, em nome dessa autoridade, eu agradeço a presença também das demais instituições, agradeço também a Secretaria Municipal de Turismo, que é parceira neste evento, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. São tantas instituições e organizações aqui presentes que fica impossível citar todas elas. Lívia também sempre nos acompanhando, né? O meu colega, o professor Nilson Binda, Igor Noronha, muito obrigada pelo cerimonial. E vamos falar, então, sobre o turismo rural. Um tema muito importante, mas é um tema que carece muito ainda de investimentos aqui para o nosso município de Cachoeira do Sul e região. Então, é importante que a gente, enquanto universidade pública, gratuita e de qualidade, tem alunos aqui representando, alunos do curso de Administração e Agronomia, do curso de Especialização em Gestão Pública também, nosso chefe de unidade presente, e vamos falar sobre os desafios e contribuições para o desenvolvimento rural, que é a minha área. Também coordeno o curso de Administração e desenvolvo vários projetos de pesquisa e de extensão que têm como intuito contribuir para o desenvolvimento regional. Então, vamos falar um pouco sobre o turismo rural. O pessoal do Sebrae já falou um pouco sobre ele. É importante também entender que a gente está num período de crescimento do turismo rural. Então, é um tema que precisa ser colocado em pauta para o nosso desenvolvimento rural. Então, ele tem uma taxa de crescimento de 30% ao ano no Brasil, segundo a Organização Mundial de Turismo no ano de 2022. 30% ao ano é muita coisa. Imaginem isso em termos de potencial. Imaginem isso em termos de desenvolvimento, quanto que a gente pode aproveitar a nossa agricultura, os nossos agricultores, o meio rural, para a gente desenvolver. E o turismo rural, ele não é restrito em termos de resultado para o meio rural, para a agricultura. O turismo movimenta a economia pela geração de impostos, pela circulação de pessoas na região e no município, para a geração de novos serviços. Então, é uma rede de cooperação. É importante entender que, quando a gente fala de turismo rural, muito embora a gente pense logo, quando fala no rural, que é só rural. Mas tem muita coisa aí. Não é só produção da agricultura e da pecuária. Nós estamos indo em direção a um rural que é muito mais que produção, vai além da produção. Então, a gente tem também potencialidades de oferecer serviços, contato com a natureza, experiências também. A gente fala muito no curso de administração que nós estamos numa tendência de oferecer para o consumidor o marketing da experiência, ter um evento memorável. O que é uma experiência? É algo memorável, é algo único. Isso é muito novo, isso é uma tendência. Então, em termos de impactos para o rural, a gente tem a fixação dos jovens no meio rural, a valorização da cultura, da história alimentar. E eu sempre provoco os alunos em sala de aula e pergunto assim: qual é o nosso patrimônio alimentar? Qual é o produto que a gente diz,
este patrimônio é nosso, é da nossa cultura. Será que a gente sabe disso? Será que a gente está trabalhando nisso de uma forma eficiente? Então, tem muita potencialidade para ser desenvolvida. Preservação das áreas ambientais, formação educacional, profissionalização dos agricultores, melhoria das condições de vida também. Isso são impactos que os autores descrevem e que a gente deve considerar. Na economia, nós temos impactos no comércio, na hotelaria, na gastronomia local e outros serviços que, consequentemente, são beneficiados pelo turismo rural. Então, eu trouxe 2 fotos aqui, né? Não sei se já conhecem, são bem conhecidas de vocês. Desculpa que eu não estou com minha voz ok hoje. Mas a Fazenda da Tafona, que recentemente abriu para visitação. E aquela foto é do nosso meio rural também, do curso que os agricultores fizeram pelo Senar, de capacitação. Então, são fotos aqui do nosso município. E aumento do consumo na pandemia também. Na pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram isoladas. E, com isso, aumentou o consumo do turismo rural. Aumentou o desejo das pessoas sentirem, terem essa experiência no meio rural. Então, houve um boom na pandemia para esses serviços e esses produtos do turismo rural. Porque turismo rural não é só produto, é serviço também, como bem colocou, né, o colega do Sebrae. Vamos lá, então, para o próximo. Espero que a voz me ajude. Aqui está aberto. Então, potencialidades do município de Cachoeira do Sul. Eu trouxe algumas fotos que mostram fotos da nossa agricultura, dos nossos agricultores. Então, nós temos muitas potencialidades que a gente está... Às vezes, eu me discuto sobre isso. O quanto a gente não está sabendo aproveitar. Então, tem muito patrimônio histórico, receita da família, né, que está sendo perdida em função de falta de investimento. Então, está aí, né, na universidade, como uma instituição bastante importante para contribuir neste processo. Então, a gente tem 2.780 estabelecimentos rurais, produção de grãos, arroz, soja, fruticultura, verduras e legumes, produção animal, alimentos também das agroindústrias, produção vegetal e animal, as oliveiras também, a nossa pecan, depois o meu colega vai falar. E, ultimamente, a gente tem visto também o investimento na produção de flores, bem importante a gente resgatar. Então, eu trouxe algumas fotos que mostram a nossa riqueza, mas não é só de produtos, não. A gente não viu ainda as paisagens, o quanto a gente tem de paisagens bonitas, únicas, que poderiam ser exploradas como potenciais para investimento, para agregação de valor. Terrível. Então, eu vou apresentar um pouco dos nossos projetos, que são projetos de pesquisas já aprovados agora, no ano de 2023. E são projetos que estão sendo desenvolvidos, vão começar a ser desenvolvidos, em parceria aqui com o meu colega Nilson Binda, e também com a Secretaria de Turismo aqui do município. Agradeço muito a parceria, porque é importante que a gente entenda que a universidade não constrói mudanças sozinha. Essas parcerias são substanciais nesse processo.
Então, a gente vai fazer 2 mapeamentos, tá? Um da demanda, e agora meu colega do Sebrae acabou apresentando o perfil do consumidor. Nós vamos fazer isso para entender o perfil do consumidor aqui do município e da região. Entendendo o que esse consumidor espera do turismo rural. Mapeamento da demanda. A gente precisa entender o que esse consumidor espera do turismo. O que a gente espera? Para conseguir atender. E eu já me identifiquei em vários perfis. Um colega do Sebrae apresentando. Aí eu fiquei olhando e disse, nossa, eu estou em vários perfis ali. É importante que a gente entenda isso. E também vamos fazer um mapeamento da oferta. O que é oferta? O que essas propriedades rurais elas podem ofertar ao turismo rural? Então, este é o casamento perfeito. Mapeamento da demanda e mapeamento da oferta. Com esses conjuntos de dados, a gente teria condições, enquanto universidade, de gerar resultados que possam contribuir para o planejamento e ações públicas. E essas ideias não foram desenvolvidas só pela universidade. É importante agradecer o apoio da Lívia e também do Fernando Cantarelli. A gente conversou e tal, fizemos reuniões com as instituições. E, realmente, é isso, gente. É trabalhar em rede. O turismo não se faz sozinho. Ele se faz em rede de cooperação. Rede de cooperação não só entre as instituições, mas os agricultores também precisam aprender a trabalhar juntos, em cooperação. Isso nós precisamos avançar aqui na nossa cultura. Então, tem uma evolução também do papel das universidades, né? Porque a gente não está só em sala de aula. Isso já foi lá, né? Já está ultrapassado. Nós também precisamos atuar na comunidade. Nós precisamos construir pesquisas aplicadas que possam gerar resultados. Esse é o caminho da universidade do futuro. A universidade do futuro é essa, que produz ciência com transformação social, respondendo às demandas da sociedade. Então, o primeiro projeto, eu não vou ler tudo, assim, mas é importante que vocês entendam, né? O professor Nilson Binda vai coordenar um projeto, eu vou coordenar outro, a gente atua em parceria, trabalha juntos. E o primeiro projeto é o mapeamento do perfil do consumidor da região. Então, a gente quer entender não só o perfil do consumidor aqui do município, que é o turismo cidadão, como bem falou a Lívia, né? Mas também da região, fazendo esse casamento com os dados do Sebrae. Então, a gente vai entender o que ocorre aqui em termos de demanda e preferências para os consumidores aqui da nossa realidade, tendo em vista atrair consumidores que são daqui do município, pessoas que vão visitar as propriedades rurais, que têm o desejo de visitar as propriedades rurais, mas também da região, sabendo que a gente atrai outras pessoas para cá, porque essa é a intenção também. Então, vai ser feito em várias fases. Coloquei uma foto também do nosso rural. E eu estava pensando, quando o colega do Sebrae colocou as fotos, pessoal, hoje a tendência é espaços instagramáveis. Já ouviram falar? Meus alunos já ouviram falar, né? O que são espaços instagramáveis? As pessoas querem fazer selfie, querem tirar fotos, querem postar. Então, nós precisamos também explorar essas possibilidades. Uma foto linda do nosso rural. Linda. Que a gente não conhece. Então, vai ser feito em várias fases. Identificar o perfil do consumidor,
o que eles preferem consumir. Desculpa. Serviços, em termos de serviços e também de produtos. O pessoal do Sebrae falou bastante, né? Questão do camping, dessas tendências de consumo, onde você vai se hospedar no meio rural, você vai viver uma experiência lá. Então, não é só consumir produtos do meio rural, dos agricultores. É também consumir serviços. É estar lá para ter uma experiência. Isso é muito novo. Isso precisa ser explorado, que nem a rota dos ciclistas. É isso. Desculpa, gente, a minha voz está. Já perceberam, né? E professora sem voz não dá. É complicado. Então, tem também o consumo para os produtos. Café colonial, almoços, jantares. Então, a gente precisa descobrir isso, em termos de consumo, de preferências. E também a gente quer avaliar, eu não sei se tem no estudo do Sebrae, se esses consumidores já tiveram outras experiências e avaliar essas experiências que eles já tiveram. Então, avaliar essas experiências da Rota da Prosperidade. Avaliar isso. Qual é a nota que eles dão? O que precisaria melhorar? É só dessa forma que a gente consegue evoluir. E também o mapeamento das atrações turísticas rurais e urbanas. Então, a gente vai fazer mapeamento da oferta também, tentando entender quais são as possibilidades de atração das propriedades rurais. Os agricultores estão presentes aqui, né? O Sérgio Ademir. Quais são as possibilidades de atração? O que essas propriedades têm para oferecer para o turista? E aí você faz o casamento da oferta e da demanda, entendendo o perfil delas, das propriedades, entendendo as possibilidades delas ofertarem esporte, turismo, né, as rotas, algo relacionado ao lazer, à aventura. Então, a gente pode perceber ali que tem vários perfis de consumidores. São muitas possibilidades que a gente vai precisar trabalhar. Então, hoje, esse consumidor, esse turista, ele tem várias possibilidades para a gente conseguir explorar. Então, a gente vai entender isso. Se a gente consegue adaptar essas propriedades, tentar entender se elas estão aptas para o turismo, o que precisa melhorar, o que precisa ser investido. Então, são várias as possibilidades. Gastronomia também, artesanato, produtos in natura e agroindustriais do meio rural. A gente estava vendo a experiência, né? O pessoal quer lá ter uma experiência com o meio rural, quer acompanhar a produção, quer entender como se faz. Eu sempre lembro de algo que a gente fala muito para as crianças. De onde vem o leite? Não vem da caixinha, né? Vem dos produtores, das vacas, está lá no meio rural. E aí, a gente também pode pensar nessas possibilidades de ofertar esse tipo de experiência, de educação rural, que a gente não tem muito em sala de aula, no nosso ensino fundamental. Já estou falando demais, né? E também a gente não pode esquecer que nós vamos precisar mapear a área urbana também. Porque esse turista também vai dar uma passadinha aqui na cidade. Então, ele tem que ter, a gente tem que ter essas informações mapeadas. Restaurantes, praças. Então, a gente vai precisar fazer esse mapeamento também das nossas atrações da área urbana. O que a gente teria para oferecer na área urbana? Hospedagem, né? Também.
Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Vocês viram que é um desafio muito grande, né? Mas estamos aí para contribuir em parceria com as outras instituições. Então, eu trago um último slide aqui sobre os desafios. Eu sou uma estudiosa do turismo rural há pouco tempo, tá? Bem pouco tempo. Mas o que eu tenho percebido quando a gente conversa com instituições, com organizações, com agricultores, com pessoas que já trabalham no turismo rural. Quais são os desafios? O que a gente tem que aprender com eles? Então, eu já percebi alguns desafios relacionados à nossa realidade aqui. O que a gente precisaria avançar? O primeiro deles, que eu penso e vejo muito acontecer, desculpa, é conciliar mão de obra na agricultura com o turismo. Eu vejo que os agricultores estão sobrecarregados. Quando eu chamo para reunião, é sempre uma dificuldade de reunir. Por quê? Porque eles estão realmente com deficiência de mão de obra. Como você faz para evoluir nessa questão da mão de obra? Porque a gente precisa de pessoas, como bem colocou o Sebrae, pessoas para atender os turistas. Nós vamos precisar, os agricultores vão precisar de mais pessoas para trabalhar, para se dedicar ao turismo. Então, eu vejo como um desafio substancial para a gente pensar em ações e políticas locais, para a gente romper com esse desafio, tentar evoluir. Entender como se faz isso. Ele não pode deixar de produzir na agricultura. Ele vai precisar, a família vai precisar produzir, continuar com a atividade. Mas ele também quer colocar o turismo como uma potencialidade, como uma possibilidade. Como se faz para conciliar essas duas atividades? Considerando que nós temos uma agricultura que carece de mão de obra. O secretário de Agricultura sabe muito melhor do que eu sobre isso. É importante a gente pensar sobre essa questão. Resgate dos patrimônios históricos e culturais também é outro desafio. Eu estava olhando agora, é arroz de leite? Arroz de leite, né? Eu lembro que eu estava conversando, Luiz, acho que já saiu. Ah, está lá ele, eu estou te procurando aqui. E a gente estava conversando sobre isso. A capital nacional do arroz e o arroz de leite como um produto da nossa cultura. Então, como que a gente faz para resgatar isso? Os nossos patrimônios culturais e históricos, a nossa história. Esse é um desafio. Plano de negócio e análise de investimentos, né, Sebrae? Nós vamos precisar fazer isso de uma forma profissional. Ou seja, a gente precisa avaliar se realmente é um bom negócio para aquele agricultor, para aquela situação, porque cada agricultor tem uma situação diferente. Nós vamos precisar, sim, sou da administração, né? A gente fala muito em plano de negócios, em análise de investimentos. Isso é planejamento. E nós vamos precisar, e esse é um desafio, de fazer planos de negócios que são de acordo com cada realidade. Adequação das propriedades para atender os turistas. Eu visitei uma rota turística aqui no Geoparque da 4ª Colônia com os alunos. E a gente percebeu isso. As propriedades, elas são já adaptadas. O que é a adaptação da propriedade? Aí vocês ficam pensando, será que a minha propriedade está apta para receber turista, um grupo de turista? Eu tenho um banheiro masculino e feminino? Precisa, gente, precisa. Então, eu estou falando de coisas básicas, mas
que são demandas do turista. Eu não posso abrir o banheiro da minha... Nem vou conseguir fazer isso, abrir o banheiro da minha casa para atender o turista. Então, são adequações que precisam ser feitas, que devem ser feitas considerando o plano de negócio para o atendimento ao turismo rural. Então, o turismo rural é uma atividade, é uma área, é uma profissão importante. E também turismo, finalizando, não, o turismo é operacionalizado em rede e em cooperação. A rede que a gente está fazendo, que é a rede da agricultura local, da agricultura familiar, rede local, aí estão várias instituições envolvidas. Isso é importante para o turismo rural, para o planejamento do turismo rural. Mas também a cooperação entre os agricultores. O que é isso? A gente falou, o Sebrae falou nisso. Daqui um pouco, um agricultor não tem condições de oferecer um almoço, porque ele não tem estrutura, ele não tem mão de obra, mas um outro agricultor vizinho tem condições. A gente precisa entender essa cooperação. É necessária essa cooperação para o turismo rural acontecer. A Rota da Prosperidade foi a mesma coisa. É uma rede de cooperação que foi construída com os ciclistas, o movimento dos ciclistas, com as secretarias. Então, não vai funcionar o turismo se a gente não trabalhar na cooperação. E o que eu percebo, os agricultores aqui, eu puxo as orelhas deles, né? Eles sabem disso. Eles ainda são bastante individualistas. E a gente vai precisar trabalhar nessa cooperação, de entender esse trabalho que deve ser feito em conjunto, construir uma rota em conjunto. E não é possível que a gente vá construir uma rota toda maravilhosa já, né? Com tudo. A gente vai precisar dar um pontapé inicial. E este pontapé inicial é a construção de uma rota rural, que ela pode ser pequena. A partir dessa rota rural, outros agricultores podem ser estimulados com os resultados, porque agricultor é isso, eles sabem, né? Quando começa a dar resultado, as pessoas começam a se animar, começam a refletir, olha, aqui está dando certo. Então, a gente vai trabalhar nisso também, nós estamos dispostos a refletir sobre isso, a construir com as instituições, pensando nessa possibilidade. Ninguém cresce de um dia para o outro. São pequenas ações diárias que lá no final, né, nem gosto de falar muito no final, é que vai dar o sucesso total. Então, eu trago outras fotos também. O bolo de laranja da Casa das Trabalhadoras Rurais é maravilhoso. Também a foto da produtora Joyce, que produz flores junto com a família, para mostrar para vocês o quanto de potencial a gente tem para desenvolver. Aqui estão as referências. Também deixo o meu contato. Deixo o meu contato de e-mail também no próximo slide. Agradeço, gostaria de agradecer novamente as instituições, todas as instituições que foram mencionadas no protocolo. Desculpa se eu me alonguei. Ninguém sabe que eu gosto de falar, né? Mas gostaria de ressaltar o papel que a universidade tem, que é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que nasceu para contribuir para o desenvolvimento regional. Não faz sentido se a gente ficar somente em sala de aula. A universidade ela foi criada para atuar na região, respondendo às demandas da região. E é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada, me coloco à disposição também para questionamentos, e vamos construir juntos essa rota rural, aproveitar que nós estamos aí com o potencial todo de programas e ações para o turismo rural, aqui em Cachoeira do Sul, que é uma inovação, né? O pessoal da CDL vai trabalhar na inovação, estamos com os projetos cadastrados, aprovados,
E muito obrigada novamente. Fico à disposição.